Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizado, eu sou o William Jacob e hoje nós tivemos um grande dia, hoje 3 de maio, só não foi melhor porque Bolsonaro não foi preso, pelo menos ainda não, mas ele e a Michelle foram acordados pela Polícia Federal que fizeram busca e apreensão na residência deles, levaram celulares, prenderam o segurança de Bolsonaro, o assessor, o ajudante de ordens, braço direito de Jair enquanto era presidente. Outras pessoas ligadas a Bolsonaro ou foram presas ou também foram alvo de busca e apreensão. Então vou resumir aqui o que aconteceu. Esse vídeo aqui vai ter uns 20 links de matérias que eu fui lendo, pegando informação aqui e ali. Quero trazer, claro, algumas reflexões. Tem coisa muito estranha. Bolsonaro tinha que depor, a Polícia Federal diz que não vai. Será que vai ter então condução coercitiva? A PF diz por enquanto que não, mas qualquer coisa pode mudar muito rapidamente. Quero trazer para vocês aqui a reação de Bolsonaro durante a busca e apreensão que uma colunista trouxe e também o que ele disse depois. Mas antes disso tudo, quero pedir a sua ajuda. A gente está quase alcançando 149 mil inscritos. Então, se você não está ainda, confira, nos dê essa força, ativa também o sininho das notificações. Deixa like se gostar do vídeo, mas se não gostar, deixa o dislike, eu acho que muitos vão gostar desse vídeo aqui, hein? E se puder, comenta o que você vai achar, qual que é a sua expectativa e espalha para que mais pessoas venham para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Bom, pessoal, então vamos lá dar uma resumida e trazer aqui as principais informações. O ex-presidente Bolsonaro, então, foi alvo de uma busca e apreensão realizada pela PF nesta quinta em Brasília. Ele não foi alvo de mandado de prisão, é bom deixar isso claro, mas foi divulgado desde o início que ele teria que prestar depoimento ainda no dia 3, mas ele, quando eu parei para gravar o vídeo, disse que não iria. E, por enquanto, a Polícia Federal descarta a condução coercitiva, ou seja, Bolsonaro, se recusando a prestar o depoimento, ele tem que ser levado à força no carro da Polícia Federal para depor. Como aconteceu com o Lula, lembra da condução coercitiva do Lula? Só que naquela ocasião, o Lula nem se recusou, por isso que na época consideraram isso um abuso, porque não é que o Lula foi chamado e se recusou aí, por isso a polícia foi buscá-lo. A polícia já chegou direto fazendo essa condução, o que, insisto, não importa quem seja. Por exemplo, se eles chegam lá hoje e já levam Bolsonaro nessa condução coercitiva, seria abuso contra Bolsonaro. Mas não, fizeram o correto, foram lá, pegaram aparelhos, aí é normal, é de praxe você chegar bem de manhãzinha para pegar de surpresa, enfim, mas deram uma intimação para ele prestar depoimento. Se ele se recusa, então é justo que ele seja levado à força. Até porque, será que ele está aproveitando desse tempo para combinar narrativa com os filhos, com as pessoas próximas? Poxa, Bolsonaro, se não tem o que temer, vai lá e fala a verdade, simples assim. Ou será que está precisando combinar a narrativa que vai ser emplacada? Mas voltando aqui, vai dizer que agentes apreenderam então o celular dele e da Michelle. Foi divulgado que ambos relutaram em entregar as senhas e que Michelle teria entregado primeiro e Bolsonaro somente depois é que teria passado então as senhas para a polícia. Mas depois foi divulgado que ele não entregou, aí que entregou também, tá uma confusão sobre a tal da senha. A própria Michelle já disse que apenas o celular de Jair foi apreendido, enfim. Então, sobre esse detalhe aqui, a gente tem que esperar para ver o que aconteceu, mas o celular de Jair Bolsonaro foi, esse sim é certeza, não tem desencontro de informação sobre isso, foi apreendido, inclusive já foi divulgado que aliados de Bolsonaro já estão temendo o que pode ser encontrado no aparelho, nas conversas. Mônica Bergamo revelou que durante a busca da Polícia Federal, o ex-presidente Bolsonaro disparou telefonemas a políticos, advogados, apoiadores e auxiliares assim que a polícia entrou em sua casa em Brasília. Bolsonaro estava tenso e pediu que todos se reunissem com ele em Brasília assim que possível. Uma informação que saiu pouco antes de eu parar para gravar esse vídeo é que ele estava se deslocando, tem até vídeo, para a sede do PL, ele saindo do condomínio que ele mora em Brasília e já indo muitos carros acompanhando o Bolsonaro, que então deve estar na sede do PL e pode ser que a condução coercitiva aconteça a partir deste local. Assessores e auxiliares que moram em outros estados já estão, diz aqui a Mônica, tentando providenciar lugares em aviões e até mesmo jatos particulares que possam levá-los à capital federal. O advogado de Jair é um que não mora em Brasília, mas já estava se deslocando para lá. Um auxiliar, ouvido aqui pela Mônica, sob a condição de anonimato, disse que estão brincando com fogo sobre o que aconteceu nesse dia 3.
Os agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva em Brasília e também no Rio de Janeiro, além de análise do material apreendido durante as buscas e realização de oitivas de pessoas que detenham informações a respeito dos fatos. Daqui a pouco eu explico do que eles são acusados e quais crimes podem ter cometido. Quem são os presos então? Max Guilherme, ex-policial, segurança e ex-assessor especial de Bolsonaro, trabalha com Jair há 10 anos, estava lá em Juiz de Fora no dia da facada, foi com Bolsonaro para Orlando nas férias, antes mesmo de terminar o seu mandato, sempre aparecia ao lado de Jair lá no cercadinho, é alguém de extrema confiança do ex-presidente e está preso nesse momento. Um outro muito próximo é o coronel Mauro Cid, braço direito, ajudante de ordens, é aquele que fazia saques com o cartão corporativo de Jair, foi quem tentou tirar as joias presas lá na alfândega, na véspera da viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos, também acompanhou Jair nessa viagem. Ele já tinha sido ouvido pela Polícia Federal no caso das joias, inclusive prestaria outro depoimento nesta quarta, mesmo dia em que foi preso. Outro que foi preso aqui, Sérgio Cordeiro, ex-assessor e segurança de Bolsonaro, vejam só a proximidade. Aí aqui vai trazer um outro nome, que é o de João Carlos de Souza Brecha, secretário de governo de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Tirando esse secretário, os outros 3 então são pessoas muito próximas que trabalhavam ao lado de Jair. E a dúvida é uma dúvida sim, para mim não tem muita dúvida. Será que elas atuaram por conta própria? Duvido muito. Todos são militares e certamente esperaram a ordem do superior para agir. A ordem de quem? Quem era o superior deles? Bolsonaro, que na minha opinião vai para a cadeia mais cedo ou mais tarde. Não apenas por isso aqui, que é algo relativamente novo. A investigação vem desde aí de dezembro de 2022, quando o Bolsonaro ainda era presidente, foi aberta lá pela CGU, Controladoria Geral da União, por conta de algumas tentativas de alterações que fizeram no banco de dados. Daqui a pouco eu trago detalhes sobre isso. Então, assim, e tem os outros casos, tem o caso da joia, tem as falas de Bolsonaro na pandemia, tem também em relação ao processo eleitoral no Brasil. E eu fico pensando assim, no medo que algumas pessoas ligadas a Jair devem estar nesse momento, inclusive. Os filhos, não menos, estão tudo caladinho, não deram um pio até o momento em que eu parei para gravar esse vídeo. Eu fiz questão de pesquisar. Outros que estão calados, Nicolas Ferreira. Cadê a coragem, Nicolas Ferreira? Vamos lá, ô Valentão. Já estava semana passada ele dizendo aí, tudo acontece ao redor do Lula e ele nunca sabe de nada. E o Bolsonaro, tá aqui a galera dele presa. Assessor direto, segurança, Carla Zambelli também tá caladinha. É um negócio assim, eles estão certamente esperando, vamos ver o que a gente vai falar, o mito tá em apuros. E agora, quem eu acho que deve estar com muito medo deve ser o Carluxo. O Carluxo nem foro privilegiado tem, porque ele é vereador no Rio de Janeiro. Um outro nome aqui ligado a Bolsonaro, Marcelo Câmara, assessor de Jair, foi alvo de busca e apreensão, mas esse não foi preso. Deputado federal Gutenberg Reis, do MDB do Rio de Janeiro, também foi alvo de busca e apreensão. Bom, como funcionava então aqui o que estão investigando? Segundo a PF, os suspeitos inseriram dados vacinais falsos sobre Covid-19 em 2 sistemas exclusivos no Ministério da Saúde, o do Programa Nacional de Imunizações e da Rede Nacional de Dados em Saúde. A corporação afirma que o objetivo era emitir certificados falsos de vacinação para pessoas que não tinham sido imunizadas e assim permitir acesso a locais onde a imunização é obrigatória. A apuração aponta que os documentos fraudados teriam sido usados para a entrada de comitivas de Bolsonaro nos Estados Unidos, onde o ex-presidente permaneceu entre janeiro e março deste ano. Nos Estados Unidos, meus amigos, forjar informações em cartão de vacina para entrar em solo norte-americano é um crime que pode levar a pena de 10 anos de prisão. Além do certificado de Bolsonaro, também teriam forjados os documentos de vacinação da Laura Bolsonaro, filha de Jair hoje com 12 anos, do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, da mulher e da filha dele também. Segundo a corporação, as fraudes ocorreram entre novembro de 2021 e dezembro de 2022 e tiveram como consequência a alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja a condição de imunizado contra a Covid dos beneficiários. Que coisa vergonhosa, vexatória, ridícula. Então ficar fraudando isso aqui, depois de tantas evidências da eficácia da vacina, ainda assim, depois da campanha de Bolsonaro em vários aspectos contra a vacinação, atuando como aliado do vírus, sim, ele próprio, se reunindo com muitas pessoas, aglomerando,
falando mal da vacina, falando mal do necessário isolamento. Ninguém gostava de ficar isolado, distante das pessoas que gostavam, não. Mas Bolsonaro o tempo todo ao lado do negacionismo. Aqui a PF afirma que a inserção de informações falsas quanto à vacinação pretendia manter coeso o elemento identitário em relação às suas pautas ideológicas. No caso, sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19. Aqui uma matéria então vai dizer o que eu já disse sobre as investigações que tiveram início ainda no governo Bolsonaro. Antes alguém vem aqui e fala, é perseguição do atual governo. Não, elas começaram no dia 30 de dezembro, no mesmo dia em que Bolsonaro foi para os Estados Unidos, porque o ex-ministro da CGU lá, o controlador-geral da União, Wagner Rosário, suspeitou de uma inserção falsa de dose de vacina no cartão de vacina do ex-presidente, com o objetivo de mentir que Bolsonaro havia se vacinado. Então ele percebeu uma movimentação estranha, abriu investigação que agora culmina com essas prisões e mandados de busca e apreensão. Aqui também a gestão atual do ministro da CGU, Vinícius Carvalho, deu andamento à investigação feita em colaboração com a Polícia Federal. Por quais crimes eles podem ser condenados? Aqui vai trazer que eles podem ser condenados por crimes de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores. Já tem bolsonarista relativizando, dizendo que são crimes pequenos. O Valdemar da Costa Neto saiu e disse o seguinte: Bolsonaro é uma pessoa correta, íntegra, que melhorou o país e procurava sempre seguir a lei. Confiamos que todas as dúvidas da justiça serão esclarecidas e que ficará provado que Bolsonaro não cometeu ilegalidades, escreveu Valdemar da Costa Neto, que na minha opinião não tem muita moral para falar de correção e integridade. Ele que foi preso no mensalão do PT e a fama dele é conhecida nos corredores lá em Brasília. Bolsonaro deu algumas declarações na porta de sua casa e disse: não existe adulteração da minha parte, eu não tomei vacina, li a bula e não tomei. Minha filha de 12 anos não tomou, a Michelle tomou nos Estados Unidos. E disse: fico surpreso com busca e apreensão e não tenho mais nada o que falar. Disse ali para os jornalistas que estavam na porta da sua casa, quando ele fala: não existe adulteração da minha parte, tirando do seu corpo fora. Porque será que ele vai admitir que teve então da parte dos seus auxiliares, assessores, que volta que eu falei lá atrás, agiram sozinho? Ou a mando do Jair do tipo: adultere isso daí, tem que entrar nos Estados Unidos e não posso, e tem que ficar lá, né, por um bom tempo. Porque até o momento em que ele entrou, como ele era presidente, então, né, às vezes tem algumas questões, um tratamento diferenciado, mas ele ficou por lá, renovou o visto. Então vamos ver se de fato o Bolsonaro vai jogar os seus ex-assessores aos leões. A culpa é deles aí, não tem nada a ver com isso não. Vamos ver o que vai acontecer. Mas isso aqui é mais uma coisa que pode levar Bolsonaro para cadeia. Como eu disse, eu acho que ele vai mais cedo ou mais tarde. Eu quero saber a opinião de vocês, né? Gostaram desse dia 3 de maio? Ou acham que não vai dar em nada como tem acontecido, infelizmente, no Brasil? Então é isso, eu fico por aqui. Deixa o comentário de vocês que ele é muito importante. E até o próximo vídeo nesse espaço que luta por um Brasil melhor.